Evangelho de João, capítulo 4. Deus tem uma palavra para você hoje ainda. Já nos trouxe várias, não é? Mas Ele ainda tem uma palavra para nós, para o nosso coração. Capítulo 4, Evangelho de João. Mas antes eu queria que você repetisse depois de mim, por favor. Diga assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos de novo todos juntos? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu preciso saber disso, e você precisa saber disso. Eu preciso falar disso com as pessoas. Todos nós precisamos. Cristo veio a este mundo. Ele andou entre nós. Ele pisou essa terra tão batida pela face escura da história do pecado e da rebeldia humana. A palavra que Ele deixou está registrada. A palavra inspirada. É muito importante saber disso. Essa palavra fala de vários encontros surpreendentes, transformadores. Encontros que nos ensinam a viver bem, a encontrar o caminho de uma vida que vale a pena. E um desses encontros está aqui em João capítulo 4. E eu quero que você abra a palavra. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia e deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Leia comigo o verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana a tirar água, e Jesus disse para ela: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Verso 9 e 10, vamos juntos? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, vamos juntos? Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria? Diga: água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus. O que ele afirmou? Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, ó Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus então disse: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
Jesus lhe disse: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, todos juntos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus lhe disse: eu o sou. Eu que estou aqui falando contigo. Nesse ponto, os seus discípulos chegaram e admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas a ela, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, o que a mulher fez? Deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens lá da cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Ore ao Senhor, pede a Ele uma palavra aqui para o seu coração. Ele pode e Ele dá com abundância, com alegria. Mantenha sua Bíblia aberta, deixe a palavra falar contigo. Ó Deus, nós rogamos o teu refrigério nessa noite quente, mas nós rogamos que nada nos impeça de receber a palavra que o Senhor tem para nós. Que ela venha de encontro à alma cansada, aflita, que tem se sentido desprezado ou incapaz de seguir ao Senhor, de andar com o Senhor. Ó Pai, eu sei que nessa noite o Senhor está fazendo resgates. Bendito Senhor. Seja o Senhor glorificado. Abençoe os que acompanham em casa à distância e os que irão ouvir essa palavra depois, no nome de Jesus. Amém? Amém. Alguns princípios e ensinamentos tremendos aqui nessa palavra que é tão conhecida por aqueles que têm lido os evangelhos e ouvido a palavra de Deus. O primeiro é: não deixe o preconceito impedir a sua jornada. Diga: não deixe o preconceito impedir a sua jornada. O versículo 4 diz que Jesus estava indo para a Galileia, mas era-lhe necessário passar em Samaria. Aqui já tem um ensinamento tremendo, porque, na verdade, os judeus não se davam com os samaritanos. Eles eram considerados gente de segunda classe na questão religiosa, porque haviam se misturado com as pessoas, e isso remonta lá no tempo das 12 tribos da divisão do reino. Dizem os historiadores que o judeu que ia para a Galileia, ele dava uma volta grande para não passar em Samaria, porque dizia: é terra de gente pecador, não merece que eu passe lá. Mas essa palavra está nos dizendo que Jesus considerou necessário atravessar a província de Samaria. Os comentaristas dizem que aqui há uma ideia clara de que era uma imposição realmente que Jesus queria, porque ele sabia o que precisava ser feito ali. Meu irmão, aqui nós aprendemos que muitas vezes nós perdemos a possibilidade de abençoar por causa do preconceito.
Jesus não tinha e não abrigava no seu coração nenhum tipo de preconceito, porque Ele veio para todos e Ele está no tempo todo ensinando os seus discípulos. E a pergunta para todos nós é: nós temos evitado as pessoas? Nós temos tido algum preconceito em julgar as pessoas? Um dia, há um tempo atrás, uma pessoa falou comigo assim: olha, todo motorista de caminhão é estúpido, é bravo, é mal educado. Eu falei: peraí, você teve uma experiência ruim com um. Não faça disso uma generalização. Muitas vezes nós esquecemos e julgamos as pessoas e criamos verdadeiras ilhas de distanciamento social. Jesus vem e traz a sua palavra de graça para esses samaritanos que eram detestados e muitos realmente viviam pecaminosamente, para mostrar para nós aquilo que Tiago aprendeu e vai dizer depois no capítulo 2, não façam acepção de pessoas, porque Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se eu sou o principal, eu não tenho que procurar o defeito nos outros. Nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta. Nós precisamos entender que dentro dessas verdadeiras ilhas de discriminação social das nossas cidades, nós não podemos esquecer que o cristão tem que ir na periferia, na favela, no lugar chamado de perigoso, em qualquer lugar, amando essas pessoas como Jesus amou. Nós precisamos rever algumas coisas que colocamos na nossa mente e que já nos faz julgar as pessoas. Estava conversando com meus netinhos em Belo Horizonte, a Nanda e o Luca, e eles naquela alegria para com o pastor Bruno, que é o pastor das crianças. Depois, procurando conhecer mais o pastor Bruno, vendo-o participando lá, o pastor Bruno é cheio de tatuagem. Quantas vezes nós discriminamos alguém porque tem uma tatuagem? Você está entendendo? Eu não estou aqui defendendo que tatuagem é legítimo, que nós devemos fazer. Aliás, a minha experiência de encontrar com gente que depois das várias tatuagens no corpo conheceu o Senhor Jesus, é dizer, olha, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, lá atrás eu não faria. Mas nós não podemos, de maneira alguma, já criar uma ideia na nossa cabeça, por causa da forma da tatuagem, do tipo de cabelo, da maneira de vestir. Amados, todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas foram tocadas e mudadas pela graça. Eu gosto de ler Lucas capítulo 15. Quem é que se aproximava de Jesus? E Lucas diz que se aproximavam de Jesus publicanos e pecadores. E a mensagem, a Bíblia, a versão, a mensagem, traduz assim: um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Então, cuidado com a discriminação. Cuidado com o preconceito. A igreja de Cristo é chamada para levar a todos a mensagem gloriosa da salvação. Jesus disse um dia para os seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho trazido até vocês. Nós precisamos ter no nosso coração um apaixonado amor para que todos venham conhecer o Salvador. E toda a transformação que precisa ter na vida da pessoa, seja qual foi a sua história passada, Jesus vai fazer com o poder da sua palavra. E isso é profundamente restaurador. Essa semana eu vi uma notícia, olhando rapidamente um noticiário, que me chamou a atenção. Que maravilha! Eu penso que a maioria aqui não sabia disso, que na Copa do Mundo do Catar, antes da Copa principal, vai ter uma Copa do Mundo de crianças de rua. Sabia, Fredinho? Do mundo todo.
E eu vi uma entrevista com uma menina do Rio de Janeiro que catava lixo. E hoje é uma craque do time do Brasil que vai estar lá. A igreja de Cristo precisa ser conectada com o que está acontecendo. Precisa se mover na direção de tudo aquilo que traz resgate, restauração para a vida das pessoas. E Jesus é o nosso melhor exemplo. Ele não deu a volta. Ele passou por Samaria. Nunca aconteceu com nenhum de vocês aqui, eu sei. Todos são mais santos do que eu. Mas às vezes você passar por uma rua porque você não quer passar por aquela, porque aquela pessoa vai me tomar tempo. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia, porque nosso coração é pecador. Tem gente sem conversar com um parente há tantos anos, por causa de algo que aconteceu 20, 30, 10 anos atrás. Precisamos romper as barreiras através da graça e do perdão de Jesus. Segunda verdade, supere os seus limites para cumprir a missão. Diga, supere seus limites para cumprir a missão. Jesus chegou cansado da estrada. Segundo os comentaristas, pode ser de 150 a 200 quilômetros a distância de Jerusalém, da Judéia, para a Galileia. E Jesus vai até Samaria. E você sabe que as viagens naquele tempo eram a pé, ou quando muito algum animal que pudesse carregar as cargas, mas as pessoas andavam. Olha para o texto. Diz no versículo 6 que Jesus estava cansado da viagem, estava com sede. Versículo 7, porque ele pede à mulher água, estava com fome. Nos informa o versículo 8 que os discípulos foram para a cidade comprar comida. E eles viajavam de acordo com os suprimentos, comprando alguma coisa, improvisando. Jesus estava cansado, com sede, com fome, com calor. O versículo 6 diz que era a hora sexta, conforme o calendário judaico, meio-dia. Meio-dia a pino. Acho que meio-dia, cansado, com sede, com fome, eu e vocês queremos deitar numa rede, né? Debaixo de uma mangueira bem frondosa, e falar, não estou aqui para ninguém. Não, queridos, diz o texto que Jesus estava cansado, com sede, com fome, mas ele viu a mulher samaritana chegando. Ele viu que ela foi até o poço, e Jesus, que não tinha qualquer necessidade de iniciar uma conversa, nós devemos olhar para os textos bíblicos, trazendo para nós, sabendo que essas pessoas eram igual a nós. Eu imagino que quando essa mulher chegou com o seu cântaro na mão e viu Jesus e viu que era um rabino judaico, ela pensou, meu Deus, olha quem veio encontrar aqui. Já virou as costas, porque ela sabia que ela só podia esperar desses religiosos que vinham da Judéia, e era raro algum passar por lá, era condenação. Então, com certeza, ela até tentou se desviar, mas Jesus, que não tinha qualquer necessidade de iniciar a conversa, ele vai até a mulher e pede, dá-me de beber, porque ele conhecia a sede do coração daquela mulher. E mesmo que ele está nesse momento limitado, ele vai até ela, ele demonstra uma atitude de alguém que se interessa. Quantas vezes nós deixamos de iniciar uma conversa? Nós deixamos de atender alguém na nossa casa porque está na hora do almoço, a campainha tocou nessa hora. Ah, por que vem essa hora? Precisamos ficar atentos, porque muitas vezes Deus está testando o nosso coração e colocando-nos diante de necessidades para que nós possamos saber responder com o princípio do amor, da compaixão e da misericórdia. Os discípulos, se você prestar bem atenção, e você pode ler esse texto com mais calma em casa, quando os discípulos chegam,
Alguns comentaristas dizem que João tinha ficado com Jesus, por isso ele nos traz esse relato. Aliás, João nunca cita que ele está presente, ele tem essa modéstia, você pode prestar atenção no Evangelho, nos escritos de João. Os outros discípulos chegaram e eles viram Jesus conversando com a mulher, mas eles não tiveram nenhum interesse, diz o texto, nem de chegar para Jesus e falar: por que o senhor está falando com a mulher? O que o senhor está falando com ela? Eles eram mais ou menos parecidos conosco. E muitas vezes deixamos de prestar atenção nas ocasiões que o Senhor coloca à nossa frente. Não permita que porque você está cansado, cansada, houve uma grande jornada, houve uma decepção, houve uma coisa, e de repente a gente deixa de conversar com o cônjuge, deixa de abrir o coração com os filhos, deixa de aproveitar um momento para ministrar uma palavra de Deus. Porque muitas vezes é nessa ocasião que o Senhor quer testar a disponibilidade do nosso coração. Terceiro ensino: faça conexões relacionais. Vamos lá? Faça conexões relacionais. Cristo, sempre atento às pessoas à sua volta, viu a mulher, vai até ela, conversa com ela. Jesus nos ensina aqui, ensina para os seus discípulos, e eles foram muito duros para aprender, que nós, além de não termos preconceito, precisamos pedir a graça de nos conectar com as pessoas, de chegar até as pessoas e ter relacionamentos que possam abençoar. Isso dentro de casa, isso com os filhos, isso com os netos, isso nas reuniões de família, isso em qualquer lugar, porque ali está uma mulher samaritana e tem muitas barreiras de sexo, de gênero, de raça, das mágoas do passado. A mulher levanta uma questão religiosa lá do passado, desde o tempo de Jacó, do preconceito social, uma mulher que teve 5 maridos e não vive com o marido. Jesus salta todas essas barreiras para dizer para aquela mulher: tem um tempo novo para a sua vida, tem água viva. Que maneira maravilhosa de Jesus tocar no assunto da história da mulher. Que sensibilidade, que ternura. Mulher, agora vai e chama teu marido. Jesus já sabia, mas ele dá para ela uma oportunidade de ela mesma abrir o seu coração e falar: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala: eu sei, porque você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Mas esse não é o problema, mulher. O problema é que eu continuo dizendo que tem água viva para você. Amados, isso é maravilhoso. Nós precisamos fazer conexões com as pessoas e tomar muito cuidado com o farisaísmo, com acharmos que somos os tais. No tempo que eu ainda era bancário, ouvia em Brasília uma narrativa que me deixou muito triste. Alguém que trabalhava no banco lá, ele disse que eles, num daqueles momentos lá, nos prédios onde havia gente do governo e do banco, alguns crentes conseguiram um lugar para fazer um momento de oração de 15 minutos só no final da tarde e chamar as pessoas para orar. Mas diz ele que eles oravam, convidavam as pessoas, mas tinha uma senhora crente que ela fazia questão de chegar atrasado uns minutos quando todo mundo já estava reunido. E ela chegava e dizia: para os que já são lavados e regenerados em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Para os demais, boa tarde. Ô Jesus, acepção de pessoas, julgamentos no coração. Nós precisamos fazer conexão com as pessoas, contatos de trabalho, estudos, vizinhança, repartição pública, hospitais. Você está num consultório esperando a consulta, na obra do prédio,
conversando com os pedreiros, com os serventes, nos condomínios, enquanto aguardam a criança ser entregue na porta da escola. Quantos meninos e meninas, jovens, quantas oportunidades de você carregar com você uma mensagenzinha escrita, falar com uma pessoa desse Jesus que muda a história. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que aproveitar as oportunidades. O crente em Jesus Cristo tem conexões relacionais, se importa com as pessoas, cumprimenta esse, abraça aquele, vai até aquele outro, manda a paz do Senhor para o outro, porque sabe que é um abençoador, uma abençoadora de Deus. E essas conexões também são usadas por Deus para abençoar a nossa vida. Não perca a oportunidade. Deus tem colocado aqui, dentro dessa igreja, muitos irmãos e irmãs intercessores fiéis. Não perde a oportunidade de aproximar, de compartilhar um problema, de pedir para orar juntos. Participe de uma célula, conecte-se com as pessoas. Tivemos uma reunião tão abençoada de célula na segunda-feira à noite, estudando coisas que ajudam a nossa vida a melhorar, a entender o propósito de Deus para nós. O irmão missionário em Curitiba me contou uma história tremenda. O filho passou por uns problemas complicados depois da pandemia, adolescente. E um dia eles estão em casa e de repente alguém liga. Olha, meu irmão, preste atenção aí no fulano, porque ele está aqui no Zap, despedindo de todo mundo. Ligou a chave, foram lá no quarto, o menino tinha desenvolvido lá um comprimido químico e estava ali pronto para tomar. Eles o abraçaram, caíram de joelhos diante do Senhor, clamaram a Deus, e hoje, pela misericórdia do Senhor, esse rapazinho está envolvido no louvor, alegre na obra do Senhor. Mas nós precisamos ter amigos e amigas, irmãos de oração, gente que nota as coisas, que é usado por Deus para nos chamar a atenção, para nos mostrar que nós estamos juntos. O presbítero Frank disse aqui, eu tenho colocado essa frase para os líderes da igreja: o reino é um reino de amigos. Porque se não for um reino de amigos, não vale a pena também não. Nós estamos juntos. Eu disse ontem aqui para a confraternização dos presbíteros e diáconos, nós estamos lutando juntos pela fé evangélica. Quarto ponto, caminhando para concluir. Mantenha o foco no que é principal. Diga, mantenha o foco no que é principal. Preste atenção que essa mulher levantou várias questões. A questão do lugar de adoração. Ela estava apegada à história de Jacó. Lendo esse texto, eu fico pensando tanto que essa mulher tinha também alguns ranços daquela história de ser julgada pelos judeus de tantas maneiras. E ela então levanta diante de Jesus uma questão de lugar de adoração. Os judeus dizem que lá em Jerusalém, nosso pai Jacó fez esse poço, nós sabemos que é nesse monte aqui que devemos adorar. Então Jesus não está preocupado em entrar nessa conversa. Jesus diz para ela: importante, mulher, é que você saiba que um tempo novo chegou na sua vida. É muito interessante como Eugene Peterson traduz estes versos aí. Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês samaritanos irão adorar o Pai, mas não é neste monte ou em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, na verdade já chegou,
em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como você está vivendo. Seu culto deve envolver o seu espírito em busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele e aquela que é simples, honesto na presença dEle. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo do seu ser. Então Jesus traz essa palavra preciosa para ela. É interessante que essa mulher, ela não é ignorante das coisas, não. Preste atenção nos detalhes do texto. Ela diz, eu sei, Senhor, lá no versículo 25, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, eu sei que quando Ele vier, Ele vai colocar todas as coisas no lugar, eu sei disso, Senhor, mas Jesus diz para ela, olha, sou eu que falo com você, eu estou aqui, Então, Jesus mantém o foco no principal. Evangelismo, compartilhar o evangelho, não é brigar para saber quem está certo, é testemunhar da sua experiência. Carlos Wesley, irmão de John Wesley, grande pregador do século passado lá na Inglaterra, ele sempre aproximava das pessoas e dizia, eu quero apresentar a você o meu Salvador. E é isso que nós precisamos fazer, com simplicidade, com alegria, apresentar o Salvador. Jesus não muda o tema da mensagem. No versículo 10, ele declara que essa mulher pode receber água viva. No versículo 13, Jesus volta a dizer para ela que quem beber da água que Ele der não vai ter mais sede, terá a sede espiritual satisfeita. Versículo 14, ele fala da fonte que jorra para a vida eterna. E versículo 24, ele fala que Deus é Espírito e nós precisamos adorar em espírito e em verdade. Jesus fala com a mulher volta para a cidade. Os discípulos chegam ali, mas o que aconteceu com essa mulher? Esse texto é muito rico e são várias mensagens que caberiam aqui. Mas eu gostaria de destacar pelo menos 4 coisas. Primeiro, essa mulher pecadora, essa mulher que não tinha uma boa reputação lá na cidade onde morava, essa mulher que carregava grandes fardos sobre os seus ombros, experimentando vários casamentos que não deram certo. Essa mulher que é a imagem de muita gente em todas as gerações, em todos os tempos, da intensa busca do ser humano pela felicidade, que cada vez parece ser colocada mais longe, mas ela aprendeu pelo menos 4 coisas. Primeiro, aprendeu que o Evangelho é pura graça. O Evangelho derruba toda parede e toda barreira de separação. Um judeu cheio de graça, com os olhos transbordando de ternura, aproximou-se dela. Segundo lugar, essa mulher experimentou o Evangelho que perdoa o pecado, deixa o passado no passado e abre a estrada de uma vida nova. Ninguém precisa carregar o remorso, o peso, a acusação do inimigo, porque pecou, porque errou lá atrás, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque a palavra de Deus diz que há sempre esperança para aquele que não encobre as suas transgressões, mas as confessa e deixa, então alcançará misericórdia. Em terceiro lugar, essa mulher teve o seu coração aberto para uma revelação. O Messias de Deus, que ela ouvira falar, que ela esperava, de repente ele está ali na sua frente, olhando para ela e falando, mulher,
Se você soubesse, quem pede água, você pediria, e ele te daria água viva. E o coração dessa mulher começa a ser tocado, acelerado, de uma expectativa, de uma esperança, de uma mudança de possibilidades, que traz imensa graça ao seu coração. E por último, essa mulher imediatamente tornou-se uma apaixonada testemunha, apesar de ser quem ela era, e foi usada para abrir a porta do avivamento na sua cidade. Olha para o texto, versículo 40 e 41. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. A gente passa por cima e não presta atenção, e ficou ali 2 dias. Jesus ia passar pela província, mas agora eles pedem, e diz o texto no versículo 41, que muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: agora já não é pelo que disseste que nós cremos, não é uma experiência de segunda mão, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Aleluia! Que coisa tremenda! Esse texto me faz ver que, apesar de tão miserável pecador como eu sou, apesar de ser apenas um caniço quebrado e um pavio que tenta fumegar, muitas vezes nas fraquezas, lutas e tristezas da vida, Deus continua chamando e usando vasos de barro, para que sua graça seja conhecida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa o que você tenha sido, não importa qual foi a sua história passada, não importa, minha irmã, se você se sentiu traída, abandonada, deixada de lado, não importa, o Cristo bendito, nosso Salvador, jamais nos deixará. Ele é Senhor, esposo, marido, esposa, porque Ele é aquele para o qual a noiva está sendo adornada e preparada. Ele é o Senhor da vida, e Ele quer te usar, nos usar, para que outros conheçam o caminho da graça. Queria chamar os irmãos da canção aqui de novo, para a gente terminar repetindo esse convite: vem cear, o Mestre chama. Como o pastor Marcos disse aqui, naquele dia de pescaria frustrada, naquele dia em que nada deu certo, trabalharam a noite toda, estavam também cansados, estavam naquele momento de desistir, estavam já lavando as redes, estavam já querendo ir para a margem para tentar descansar, embora não tivesse peixe para comer naquele dia, mas eles avistaram lá na margem alguém que eles não conheceram de longe, mas que já havia uma expectativa nos seus corações, e Pedro olha mais atentamente e diz: é o Senhor. E o texto de João é interessante, porque diz que Pedro largou tudo, largou a rede que estava cheia de peixe, os outros preocupados em chamar os companheiros para vir, mas Pedro jogou-se dentro d'água. Provavelmente eles estavam a uns 100 metros, Pedro nadou um pouco e depois andou, porque ele queria ir até Jesus, e Jesus diz: vem, vem, porque o banquete está preparado. Eles precisavam naquela hora de comida, para fortalecer o corpo, cansado da noite, mas Jesus estava ali para dizer para eles: eu estou presente, eu estou vivo, o Cristo ressuscitado está presente na vida do seu povo, e por isso Ele convida para que não continuemos sedentos, famintos do pão da vida, mas dele recebamos todos os dias, nós que já pertencemos a Ele, porque sua maravilhosa graça nos buscou e nos aceitou. Mas você que ainda não fez a decisão, o tempo é agora. Vem ao banquete, vem e receba de graça da água da vida. Vamos ficar de pé, vamos cantar com alegria.
receber esse convite. Preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná. Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Prestes a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem do fogo, peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, venha Cristo sem nadar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia! O convite está posto. O Salvador precioso continua erguendo suas mãos de misericórdia e dizendo: vinde a mim, os cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O convite é para experimentarmos e recebermos da água viva que tira a sede de nossa alma e que nos dá a plena certeza de que podemos continuar a nossa jornada, porque Ele nos garante todas as suas promessas fiéis. Feche os seus olhos, levanta a sua mão direita, com convicção e fé. Diga: Salvador precioso, do jeito que eu estou, da maneira que eu sou, eu venho a Ti. Salvador bendito, eu venho buscar em Ti pureza, perdão, paz, alegria, resgate e restauração. Entrego minha vida, todo o meu ser, em Tuas mãos preciosas, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Aplauda o Senhor, o soberano Rei, o Santo, o poderoso Cristo, o Salvador precioso. Aleluia! A maravilhosa graça de Jesus, o Salvador, a companhia, a presença, a paz perfeita que só Ele pode dar, estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor. Permaneçam sobre vossas vidas e vos conduzam
debaixo da graça preciosa. E que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, esteja dando aos seus corações plena certeza de que somos filhos recebidos na casa do Pai por sua misericórdia. E assim vos guarde de todo mal até o dia do nosso encontro com o Senhor. Amém e amém. Vamos em paz. Abrace pelo menos 2 pessoas. Ministre uma boa palavra no nome de Jesus.